Nesta tarde de quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026, uma reviravolta explosiva começou a ganhar força devastadora em Brasília, e ela mexe diretamente com o coração pulsante da eleição presidencial de 2026. A mesma lógica jurídica implacável que tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, pode estar abrindo agora um caminho concreto para tentar enquadrar Lula da Silva na justiça eleitoral. Parece improvável para muitos. Pode até parecer fantasioso para a militância petista, mas nesta tarde de quarta-feira, isso já deixou definitivamente de ser apenas debate teórico de rede social e conversa de bastidor político. Virou movimento formal oficial, com caso protocolado chegando ao Tribunal Superior Eleitoral, questionamentos pesados em órgão de controle externo, e uma oposição de direita absolutamente decidida a apertar o cerco jurídico institucional. Eu sou Augusto Linhares, este é o Brasil em Linha Reta, e preste atenção máxima. Eu vou te mostrar de forma profissional e absolutamente direta quais são os fatos concretos registrados, quais são os passos institucionais que já estão acontecendo neste momento. Porque isso é uma possibilidade juridicamente real, e porque a direita brasileira está comemorando intensamente essa janela de oportunidade, mesmo sabendo que o desfecho final depende de prova técnica, rito processual e decisão. Colegiada do TSE. E fica comigo até o final deste vídeo, porque tem um ponto central aqui que a mídia tradicional esconde de você. Não é debate sobre carnaval versus política cultural. É máquina pública federal, dinheiro público sendo usado, e promoção estratégica de imagem presidencial fora do período eleitoral permitido. E foi justamente esse tripé jurídico, em outra configuração factual, que derrubou Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Ainda nesta tarde de quarta-feira, a faísca explosiva do dia tem nome institucional e destino certo: TSE. A polêmica jurídica envolvendo uma homenagem direta a Lula em escola de samba carioca no Rio de Janeiro, com jingle político explícito e exaltação nominal ao presidente, chegou formalmente ao Tribunal Superior Eleitoral, e segundo a informação publicada pela imprensa especializada, o caso será oficialmente relatado pela ministra Vera Lúcia Santana Araújo. E aqui está o ponto jurídico central que transforma uma simples homenagem cultural carnavalesca em risco jurídico eleitoral gravíssimo para o presidente. A oposição conservadora sustenta tecnicamente que isso pode configurar propaganda eleitoral antecipada vedada por lei. E pior ainda, levantar suspeitas jurídicas graves de desvio de finalidade administrativa, se ficar comprovado, benefício político direto a partir de estrutura institucional e recursos financeiros ligados ao poder público federal. Não é chute político da oposição, não é teoria conspiratória conservadora. O debate jurídico ficou exponencialmente mais duro e perigoso, porque surgiram questionamentos técnicos sobre repasses financeiros federais envolvendo a Embratur e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. E isso entrou diretamente no radar fiscalizatório do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o que está se formando institucionalmente não é só uma discussão moral-filosófica sobre limites, é uma trilha concreta de responsabilização jurídica e política. Agora eu ligo diretamente o fio jurídico que dá nome ao vídeo de hoje. O precedente do caso Bolsonaro. Em junho de 2023, o próprio Tribunal Superior Eleitoral declarou formalmente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos consecutivos, reconhecendo juridicamente abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação institucional, em um episódio histórico com forte simbologia institucional, envolvendo embaixadores estrangeiros. Depois, em outubro de 2023, houve nova condenação judicial por inelegibilidade adicional ligada diretamente ao uso eleitoral vedado de atos oficiais presidenciais. Independentemente do que cada um de vocês pense politicamente sobre o mérito das decisões, o fato jurídico inquestionável é que o TSE consolidou definitivamente um entendimento institucional perigoso para quem ocupa poder. O ocupante de cargo público executivo não pode usar estrutura estatal, palco institucional e visibilidade governamental para produzir efeito eleitoral antecipado. E é exatamente por isso que nesta tarde de quarta-feira, a oposição de direita tenta fazer o paralelo jurídico devastador. Se houve rigor técnico implacável para um presidente,
Por que razão não haveria rigor idêntico para outro presidente se ficar caracterizado juridicamente o mesmo tipo de abuso institucional, ainda que em contexto factual diferente? Aqui é absolutamente importante ser tecnicamente preciso para você entender o jogo jurídico. Ninguém vira inelegível automaticamente por manchete de jornal ou pressão política. Inelegibilidade nasce exclusivamente em decisão judicial, transitada em julgado, e depende obrigatoriamente de enquadramento legal correto, prova documental robusta e rito processual completo. Mas a pergunta central do nosso tema de hoje é outra, muito mais direta. Existe caminho jurídico institucional para tentar tornar Lula inelegível, usando exatamente essa mesma lógica jurídica aplicada contra Bolsonaro? E a resposta técnica nesta tarde de quarta-feira é absolutamente clara. Sim, existe caminho processual possível, e o movimento jurídico já está formalmente em andamento nas instituições. O que na prática jurídica pode efetivamente levar a isso? Se uma ação eleitoral protocolada evoluir processualmente de uma simples representação por propaganda antecipada para uma tese jurídica robusta de abuso de poder político, abuso de poder econômico ou uso indevido de meios de comunicação institucional, e se o tribunal colegiado entender que houve gravidade suficiente juridicamente demonstrada, pode haver sanções eleitorais severas que incluem obrigatoriamente inelegibilidade, dependendo especificamente do tipo de ação processual e do que for juridicamente reconhecido pela Corte. E por que diabos essa história jurídica está ganhando musculatura institucional agora nesta tarde? Porque não ficou apenas no barulho midiático superficial. Você tem neste momento provocação formal no TSE com relatoria ministerial definida segundo a imprensa especializada, questionamentos técnicos abertos no TCU sobre repasses federais e riscos jurídicos de ferir princípios constitucionais como impessoalidade administrativa e moralidade pública, e uma narrativa política pronta e estruturada da oposição conservadora para enquadrar o episódio inteiro como promoção política eleitoral antecipada, usando ambiente de grande exposição pública e estrutura, potencialmente beneficiada por recursos públicos federais. E é exatamente aí que você entende perfeitamente por que a direita brasileira comemora intensamente nesta tarde. Porque para a direita conservadora essa pauta jurídica tem valor estratégico imediato devastador. Ela unifica instantaneamente o campo conservador inteiro, com uma mensagem política simples e poderosa. O rigor jurídico tem que valer igualmente para todos os presidentes, sem exceção ideológica. E abre uma janela institucional que mexe diretamente com o centro do tabuleiro eleitoral de 2026. A possibilidade concreta, ainda que estatisticamente remota, de Lula ser judicialmente encurralado e potencialmente tirado do jogo eleitoral. E existe um ingrediente político adicional que torna isso ainda mais sensível e explosivo. O próprio Lula já condicionou publicamente em entrevistas a disputa eleitoral de 2026 ao seu estado pessoal de saúde, dizendo textualmente que só seria candidato à reeleição se estivesse com 100% de saúde física e mental. Além disso, há registros públicos de que Lula indicou oficialmente que tomaria a decisão final sobre candidatura mais adiante no calendário, também vinculada diretamente à questão de saúde pessoal. Ou seja, mesmo sem absolutamente nenhuma decisão judicial condenatória ainda, o tema sucessão e candidatura já tem brecha política declaradamente aberta pelo próprio presidente. Quando você soma politicamente isso a uma frente jurídica, ganhando corpo institucional rapidamente, o efeito político é direto e devastador. Aumenta exponencialmente o debate público sobre sucessão presidencial, aumenta brutalmente a pressão política interna no PT e aumenta drasticamente a instabilidade do governo. E aqui entra o fator humano que o eleitor médio brasileiro entende perfeitamente sem precisar de consulta a jurista especializado. Tempo biológico e resistência física. Lula nasceu em outubro de 1945. Se disputasse e vencesse a eleição, assumiria a presidência em janeiro de 2027 com 81 anos completos e terminaria o mandato presidencial em dezembro de 2030 com impressionantes 85 anos de idade. E eu não estou dizendo isso como ataque pessoal gratuito, é matemática pura e simples.
Mas em política eleitoral, matemática biológica vira percepção eleitoral poderosa. Agora, o ponto decisivo para você guardar nesta tarde de quarta-feira. A possibilidade jurídica é concretamente real. Não porque vai necessariamente acontecer de forma automática, mas porque já existe um caminho processual institucional sendo trilhado formalmente, com instituições oficiais acionadas, com tese jurídica estruturada e desenhada, e com precedente recente gravíssimo do próprio Tribunal Superior Eleitoral contra outro presidente. E daqui para frente, o que define exatamente o tamanho da bomba política são 3 movimentos institucionais muito objetivos e concretos. Primeiro movimento decisivo. Como o Tribunal Superior Eleitoral vai enquadrar juridicamente o caso? Se trata como representação pontual menor sem maiores consequências, ou se abre porta processual para algo juridicamente mais grave e eleitoralmente devastador, dependendo do que for formalmente alegado e tecnicamente demonstrado pela oposição. Segundo movimento institucional, o que o Tribunal de Contas da União vai consolidar tecnicamente sobre repasses federais, finalidade administrativa, correta e risco jurídico de irregularidade, porque isso dá munição técnica robusta e legitimidade institucional para a pressão política. Terceiro movimento estratégico, a reação oficial do Palácio do Planalto. Se recua estrategicamente, se confronta judicialmente, se tenta desarmar politicamente antes da escalada, ou se comete o erro fatal de deixar a crise jurídica crescer sem controle. E é exatamente por isso que nesta tarde de quarta-feira, a direita brasileira já comemora abertamente nas redes sociais, porque qualquer avanço processual concreto desse caso vira combustível político diário para repetir incansavelmente a pergunta que pesa como martelo judicial. Se houve rigor técnico implacável com Bolsonaro, por que razão não haveria rigor idêntico com Lula se os fatos jurídicos forem similares? Agora eu quero ouvir você sem filtro nenhum, porque essa pergunta divide o Brasil ao meio politicamente. Você acredita que essa polêmica jurídica é só fumaça política passageira e vai morrer rapidamente no noticiário? Ou pode efetivamente virar a primeira grande bomba eleitoral de 2026, com o TSE abrindo uma trilha processual que coloca Lula sob risco jurídico real de inelegibilidade? Comenta agora aqui embaixo. Essa reviravolta é o começo de um cerco jurídico institucional real, ou só uma tentativa desesperada da direita de criar manchete sensacionalista? Deixa o like, compartilha urgentemente e se inscreve no canal porque a verdade jurídica não vai se contar sozinha.